Paternidade pelo DNA. Casos complexos. Continuação da aula 1. Os STRs do cromossomo X, assim como o Y, existe no cromossomo sexual X diversos locos de STRs. Desenvolvemos um multiplex para análise de 14 locos do cromossomo X, que foi a tese de uma aluna de mestrado, a Larissa Pena, e deixaremos ela explicar resumidamente parte de sua tese. Já as sequências do DNA satélite ocorrem em tandem, ou seja, de maneira consecutiva, lado a lado. O DNA satélite pode ser agrupado em duas subclasses principais: mini-satélites, também conhecidos como VNTRs ou número variável de repetições consecutivas, e microsatélites, também conhecidos como STRs, ou repetições curtas consecutivas. As diferentes variações no número de repetições do DNA em um determinado loco são chamados de alelos, que constituem o que é conhecido como polimorfismo genético. Quando dois alelos são idênticos, o indivíduo é homozigoto, e quando são diferentes, ele é heterozigoto para esse loco. Os mini-satélites possuem sequências repetitivas de tamanho médio, de 10 a 100 pares de bases. Os microsatélites consistem de pequenas repetições, em geral de 1 a 4 nucleotídeos, que são substancialmente menores do que as repetições de mini-satélites, e são encontradas em abundância no DNA. As características mais importantes na escolha de STRs para fins forenses são a sensibilidade, o maior polimorfismo, elevado índice de discriminação e heterozigose. Estes são os locos desenvolvidos no kit X-Plex. Neste heredograma, podemos observar que o homem recebe o Y do seu pai e o X da sua mãe. Consequentemente, ele transmitirá para suas filhas o mesmo cromossomo X. Portanto, a identificação humana através de STRs do cromossomo X pode ser útil em testes de paternidade envolvendo trios de mãe, suposto pai e filha, pois resulta em uma maior probabilidade de exclusão de uma falsa paternidade em trios em que a criança é menina do que para locos autossômicos, além de aumentar a capacidade de discriminação dos STRs autossômicos nas análises de parentesco que envolvem pares de indivíduos, como testes de relação entre suposto pai e filha e suposta mãe e filho. A maior vantagem da utilização de STRs do X ocorre em casos em que o DNA do suposto pai não está disponível, sendo necessária, então, a análise do DNA de seus parentes. Isso é possível através da confirmação da relação genética entre a avó paterna e neta e entre filhas do mesmo pai, pois compartilham ao menos um alelo idêntico em cada loco desse cromossomo. STRs do cromossomo X. Dois autores, uma suposta filha e um suposto filho de um falecido, entraram na justiça requerendo a paternidade. Vieram para exames, além dos autores, um filho homem do falecido e duas filhas mulher, além do pai do falecido e da mãe, possíveis então avô e avó paternos. Observem que em vermelho está se mostrando na mãe do falecido embaixo, no locus HPRTB, o alelo 15. O 15 passou da mãe para o seu filho, que é o falecido, e esse para todas suas filhas mulheres. Então, tanto as filhas legítimas como a suposta filha apresentam o mesmo alelo existente na avó, em todos os locos. Observem que DX7424 é a mesma coisa. A mãe do falecido tem o alelo 17, que ela passou para ele, e ele passou para todas as filhas legítimas e supostas filhas. Então, este é um caso de inclusão de paternidade observado pelo DNA do X. Caso 10. Exclusão difícil de paternidade. Análise de tias.
locos autossômicos. Observamos na perícia a autora e sua mãe, e duas supostas tias e um suposto tio, 3 irmãos do falecido. Pelos locos autossômicos, observamos que, em amarelo, o alelo comum entre a autora e sua mãe, sendo que em cinza é o alelo paterno e é não existente em diversos locos, como o TPOX ou o CF1PO, não existente nos supostos tios. Isso acarretou que a probabilidade de paternidade foi menor de 1% e que praticamente é uma exclusão de paternidade. Mas decidimos analisar por outros meios. Continuando o caso 10, vamos analisar agora pelo DNA do cromossomo X. A autora e sua filha apresentam em 2 locos os alelos em comum, em amarelo, o 17 e o 18. Em preto, o 17 e o 19 são de origem paterna. E observem que entre irmãos, em relação aos tios, nós só podemos encontrar 3 alelos do X, sendo 2 de herança materna, XX, e 1 X do pai. No loco 7424, encontramos que entre as tias, os 3 possíveis alelos, o 14, o 16 e o 13, diferentes do alelo 17, de herança paterna da autora. Então temos uma exclusão. No loco DXS101, as tias apresentam 3 alelos, 24, 25 e 26, diferentes do alelo 19, de herança paterna da autora. Nesta figura, serve para mostrar que entre homens só podemos ter um alelo do X, o alelo 13, o alelo 10 no 8378 e no 7133 o alelo 11. As mulheres podem ter 2X, mas os homens apenas 1. Exclusão de supostas irmãs. STRs do X. Rosa entrou na justiça pretendendo ser meia-irmã de Doralice. Bom, se elas fossem realmente meia-irmãs, elas teriam que ter, nos STRs do X, sempre um alelo em comum em todos os locos. E nós não observamos isso. Em amarelo, podem observar, são locos onde o 7424, a Rosa é 16, Doralice 15. 6800, uma é 19, outra é 16 e 18. Então, observem que temos várias exclusões em amarelo. Os STRs do X são perfeitos para analisar supostas irmãs. Regras da genética em relação aos STRs. Cada indivíduo apresenta um alelo paterno e um materno, 2 somente. Quando identificarmos somente um alelo, esse foi herdado em dose dupla, ou seja, o mesmo alelo paterno e materno, é a homozigose. Entre irmãos, somente podemos encontrar 4 alelos, 2 de herança materna e 2 paterna. Um 5º alelo será encontrado ou quando existir uma mutação, ou no caso de uma exclusão de paternidade. Consideramos exclusão de paternidade somente quando identificarmos mais de 3 não identidades, o que praticamente exclui a possibilidade de mutações. Na linhagem masculina de uma família, sempre teremos o mesmo perfil do DNA do cromossomo Y. No DNA do cromossomo X, as filhas herdam o mesmo e único alelo do pai. A avó paterna sempre oferecerá um alelo ao filho e esse às suas filhas. Logo, as netas sempre herdam um alelo da avó paterna. Investigação de paternidade, caso 11. Complexa análise de sobrinhos. 7 irmãos autores abriram processo contra 2 irmãos, supostos tios dele. A mãe dos autores era falecida. Eles pretendiam comprovar por testes de DNA que sua mãe era meia-irmã dos réus e filha biológica do pai dos últimos. Trata-se de caso difícil de comprovar a paternidade pela distância genética entre tios e sobrinhos. A maior dificuldade será a possibilidade de falsa inclusão de paternidade por identidades ao acaso, tendo em vista
o número de alelos existentes entre as partes. Na tabela, apresentamos os STRs autossômicos dos 7 pretensos sobrinhos, comparados com os supostos tios, que chamamos de irmão 1 e irmão 2. Observem que em todos os locos, em laranja, temos alelos em comum entre os sobrinhos e os supostos tios. Isso dá a ideia de que seja uma inclusão de paternidade. Mas observem a distância genética entre um sobrinho e um tio. Observem no D3S1358 que os sobrinhos apresentam 5 alelos, 14, 15, 16, 17 e 18, na seta vermelha. No outro locus D13S317, novamente 5 alelos, e no D18S51, 12, 14, 15, 16, 17 e 18, 6 alelos, sendo que o permitido pelas regras da genética entre irmãos são 4 alelos, 2 de origem materna e 2 de origem paterna. Portanto, aqui podemos afirmar que esses 7 sobrinhos não têm o mesmo pai biológico. Eles têm provavelmente 2 ou 3 pais biológicos. Nesta tabela, mantivemos os supostos tios, como irmão 1 e irmã 2, e incluímos 7 outros irmãos que não têm nada a ver com esse processo, com testes de DNA realizado no passado, pois nós incluímos esses 7 irmãos em lugar dos sobrinhos, como se fossem outros sobrinhos, sobrinho 8, 9 até 14. E observem que, comparando, nós temos na maioria dos locos novamente alelos de DNA em comum entre os sobrinhos e os supostos tios, com 2 únicas exceções, onde não houve identidade, no D2S1338 e no D18S51. Nesta tabela, mantivemos os sobrinhos originais que estão na justiça reclamando a paternidade e trocamos os réus, ou seja, os supostos tios, por 2 irmãos daquela família anterior. Da família anterior, retiramos 2 primeiros irmãos e incluímos aqui. Então, nada tem entre esses 7 sobrinhos contra esses 2 irmãos que são de outro caso. E observem que em todos os locos nós observamos inclusão de alelos entre os sobrinhos e esses novos indivíduos que colocamos no lugar dos pretensos tios. Então, isso é para comprovar de que quando se compara um grande número de sobrinhos com 2 supostos tios, ainda mais quando os sobrinhos têm mais de um pai biológico, a possibilidade de identidade ao acaso é enorme, tanto que nesse caso incluíram todos os locos tiveram alelos em comum entre as partes. Então, não se deve realizar exames de DNA para investigar paternidade com esse tipo de configuração, de 7 sobrinhos que têm mais de um pai contra supostos tios. Caso 13. Análise simples e processo complexo. A perícia foi realizada antes da existência dos testes de DNA. O resultado foi de exclusão de paternidade por grupos sanguíneos e pela tipagem HLA. Anos após, o juiz abriu a causa julgada devido a não existir a prova de DNA. Realizados diversos exames com dificuldade de aceitação judicial. 10 anos para o julgamento final. Exames iniciais. Suposto pai ainda vivo. Tipagem dos grupos sanguíneos eritrocitários. Observamos que a mãe é MNS pequeno, MS pequeno é o filho, MNS grande o pai. Em relação aos grupos sanguíneos MN, nada de incompatibilidade. Mas a criança sendo S pequeno, ela herda o S pequeno da mãe e o S pequeno do pai.
e esse pai é homozigoto para o S grande. Então aqui temos uma exclusão de paternidade por esse sistema S grande e S pequeno. Criança homozigota para o S pequeno não pode ter um pai somente com S grande. Exames iniciais do processo quando o suposto pai ainda era vivo. A mãe apresentava os HLA A2, A32, B5 e B14. O filho, o A2, A9, B12 e B14. E o réu, A2, A11, B35. O filho herdou o conjunto A2, B14 de sua mãe, sendo obrigatoriamente o A9, B12 o conjunto paterno. O suposto pai não apresenta esse conjunto, mas o A2, B35 ou o A11, B35. Ele é homozigoto para o B35, provavelmente. O resultado: exclusão de paternidade pelo HLA. Nova tipagem HLA da mãe e seu filho. O autor e sua mãe apresentaram-se como doadores de medula óssea num hospital e conseguiram realizar a tipagem HLA para transplante, gratuitamente. A mãe apresentava os alelos HLA A2, A32, B5 e B14. O filho A2, A24, B44 e B14. Interpretaram mal os resultados iniciais, propondo ter havido erro, pois no exame anterior o autor era A2, A9, B12, B14, surgindo agora os alelos A24 e B44 não existentes anteriormente. Denunciaram a corrupção e o processo foi aberto. Explicação da diferença genética entre os dois laudos. A falta de conhecimento gerou a expectativa de fraude. Entretanto, o que aconteceu foi uma alteração de nomenclatura. Durante os anos, entre o primeiro e o segundo exame, o HLA foi melhor estudado, inclusive por intermédio do DNA, e o alelo A9 foi subdividido em A23 e A24. O alelo B12 foi subdividido em B44 e B45. Resultado: o exame original não pode ser considerado errado. Tipagem HLA do filho biológico do réu. Tendo em vista a abertura do processo transitado em julgado e solicitação de nova investigação de paternidade, agora analisando o filho biológico do réu, que agora é falecido, decidimos anteciparmos e identificar se o resultado anterior estaria correto. O filho biológico, pela primeira vez tipado, apresenta os alelos HLA A11, A26, B35 e B38. Resultado: confirmado o conjunto presente no suposto pai, em exame anterior ao seu falecimento, e que resultou na exclusão da paternidade do autor. Finalmente, a nova perícia, após anos da perícia inicial. Então foi aberto o caso e realizado diversos testes, entre eles o HLA. A mãe era A2, A32, B5 e B14. O A2B14 está presente no autor, portanto ele recebeu esse conjunto da mãe, sendo o A9B12 de origem paterna. E o filho biológico do falecido não apresenta esse A9B12. Então não houve nenhuma diferença entre os marcadores da mãe e de seu filho entre as duas perícias. A perícia atual não exclui a paternidade pelo fato de não termos analisado o suposto pai. Entretanto, a análise de seu filho demonstra o conjunto A1135, em verde, existente no falecido na primeira análise. DNA do cromossomo Y. Observamos que entre o autor e o filho biológico do suposto pai, existem diversas exclusões de paternidade no DNA do cromossomo Y. Observem que no segundo locus DYS437 o autor é o alelo 16 e o filho biológico 14. Então, em todos, a maioria desses locus de DNA, houve exclusão da paternidade. Eles não fazem parte da mesma família de homens. Análises complementares. Além dos exames expostos anteriormente, foram realizados também, pelo perito do juiz, a tipagem HLA,
os STRs autossômicos e os STRs do cromossomo Y. As análises de todos os marcadores acima foram realizados pelo assistente técnico do autor. Houve necessidade de solicitar judicialmente que o laboratório do assistente técnico enviasse para o processo o resultado que foi exclusão de paternidade pelo DNA do Y. O juiz solicita parecer e indica exumação. Foi solicitado, apesar de todos os testes realizados com 5 exames periciais de exclusão de paternidade, um parecer ao laboratório de DNA da Polícia Técnica de Brasília. A perita desse laboratório informa que tudo faz crer que se trata de exclusão de paternidade, a não ser que o filho biológico do falecido não seja filho legítimo. Identidade entre o filho biológico e seus tios paternos. Aqui observem o perfil genético do cromossomo Y, que é o mesmo entre o filho biológico e seus 2 tios. Dessa maneira, mostra que o filho biológico faz parte da família de homens do falecido, suposto pai. Definição de indel. Um indel é um polimorfismo curto e que corresponde à adição ou à remoção de um pequeno número de bases no DNA. Eles são muito abundantes no genoma e estima-se que existem entre 1 e 2 milhões de indel na população. A maioria deles ocorrem por repetições lado a lado, sendo mais fácil de identificação do que os SNPs, por usarmos testes semelhantes aos STRs com o sequenciador automático do DNA. Exemplo: deleção de 2 bases. Nós temos acima uma referência, um indivíduo referência, em que tem em um local as bases A, C. O indivíduo de baixo, variante, que chamamos de variante, esse AC foi deletado, uma deleção. Então, esse indivíduo agora tem um DNA que não tem as 2 bases referência acima. Pode haver inserção de 2 bases. Então, podemos observar no indivíduo referência uma sequência de bases onde não tem aquele AC que existe em vermelho embaixo, na variante. Então, nós podemos ter inserção e deleções de bases, e isso é transmitido aos filhos, e serve como um marcador genético. Realizada a exumação. O material biológico exumado estava completamente deteriorado. Praticamente só existiam as alças do caixão e alguns fragmentos ósseos. O laboratório da Polícia Técnica levou 1 ano e meio para oferecer o laudo informando da impossibilidade de analisar o DNA desnaturado. No entanto, conseguimos mostrar algumas exclusões de paternidade pelos indels, método recente que permite amplificar o DNA desnaturado que encontra-se em pequenos fragmentos. A análise de indels após a exumação mostrou 4 locus com exclusão. Por exemplo, o G01, o autor tem o alelo 1 e o filho biológico 2. Então não pode existir compatibilidade entre o autor e o filho biológico. Eles têm pais diferentes. É uma exclusão de paternidade, assim como vemos no G07, no G09 e no R10. Nas figuras apresentamos alguns indels tipados molecularmente. Observem que no primeiro nós temos um alelo 1, depois temos um locus que tem o alelo 2 e 1, o alelo 1 e 2, alelo 1 e 2 novamente, heterozigose, heterozigose 1 e 2, e assim por diante. Assim vamos lendo locus por locus de indels, homozigotos e heterozigotos. 3 autores contra 3 filhos biológicos. Entraram na justiça 3 autores e, para comparação, tínhamos os filhos biológicos 1, 2 e 3 do suposto pai falecido. Nesta análise, temos que comparar autor por autor com o grupo de filhos biológicos. Então, a autora 1 contra os filhos biológicos 1, 2 e 3, observamos que é uma exclusão de paternidade no locus FGA. A autora é 21, 24 e os filhos biológicos 20, 22, 22,2 e 23. Então, aí temos 4 alelos e não é possível termos 5 alelos
que seria se acontecesse a entrada do 21 ou do 24 da autora. Então, dessa maneira, isto está contra a regra da genética e se trata então de uma exclusão de paternidade ou uma mutação pode ter ocorrido. Mais abaixo, podemos observar que tem mais 5 locos onde o índice de paternidade foi muito baixo, mas não houve exclusão, não foi observada a exclusão, mas simplesmente os índices foram muito baixos e que levou a probabilidade de paternidade em relação ao autor A1 a um número muito pequeno, ao contrário do que aconteceu nos índices do autor 2 e 3, que tiveram alguns locos sem coincidência de alelos, mas foram muito poucos. Analisamos o DNA do X entre a autora, número 1, e a sua suposta meia-irmã, que é a filha biológica 3. Observamos identidade. Em todos os locos existia um alelo em comum entre essas duas mulheres, com exceção no segundo locus de XS101, que houve uma exclusão, mas que não está afastada uma mutação do 26 em 27 na filha biológica. De toda maneira, temos que levar em consideração que já houveram anteriormente uma exclusão nos locos autossômicos e assim como uma probabilidade de paternidade muito baixa para este caso entre a autora e a filha biológica. Agora, entre os homens, os autores e os filhos biológicos, observamos pelos locos do Y uma identidade, um perfil genético idêntico entre esses homens, uma inclusão pelo Y. Realizado consulta ao banco de dados do cromossomo Y, observamos que só encontramos um indivíduo entre 84.256 pessoas. Somente um indivíduo no mundo era idêntico ao perfil do Y existente nesta irmandade. O estudo de georreferenciamento do banco de dados do cromossomo Y consegue mostrar no mapa onde existe esse único pessoa com identidade do sistema de STRs do Y com esses irmãos. Observem que está localizado na Europa e o atual no Rio Grande do Sul. Então, o único indivíduo com o mesmo perfil do Y desses irmãos está localizado no sudoeste europeu. Conclusão 1. Os autores herdaram alelos existentes nos filhos biológicos do falecido suposto pai. A identidade entre a autora 1 e seus supostos meio-irmãos aconteceu em 14 dos 20 locos analisados. Houve uma exclusão ou uma mutação no loco FGA. Entre os autores 2 e 3, houve identidade de 19 e de 18 locos dos 20 analisados. Identidade total do perfil do DNA do Y entre autores e filhos biológicos. A comparação entre o DNA do cromossomo X entre a autora 1 e sua suposta irmã demonstrou identidade em todos os locos, menos no DSX101. Poderá ser uma mutação nesse loco? Conclusões 2. Encontramos no banco de dados somente um indivíduo entre 84.256 com identidade total no perfil do Y desses homens. A probabilidade de paternidade foi superior a 99,9 para os autores homens. Para a autora mulher, a probabilidade de paternidade foi baixa, mas isso não a exclui de ser filha do suposto pai. Provavelmente aconteceu uma mutação no DNA do X. Será necessária a exumação do suposto pai para melhor avaliação da autora 1. SNPs, polimorfismo de um único nucleotídeo. É a mudança de um único nucleotídeo em uma sequência de DNA conhecida. Observem a sequência de cima, onde temos um G, na sequência de baixo temos um C. Então, isto é um SNPs. E existem milhares de SNPs ao longo do DNA, e depois de que existe esta vamos dizer, mutação em ponto, ela é
passada a outras gerações, de maneira que serve para analisar a investigação de paternidade. Qual a diferença entre SNPs e STRs? Os microsatélites do DNA, ou STRs, são uma repetição de bases, de um número de bases, por exemplo, CA, 6 vezes se repete em um indivíduo. Em outro indivíduo, nós podemos ter 5 vezes. Então, é a repetição de um conjunto de bases lado a lado. Já os SNPs é a mudança somente de uma base. No indivíduo superior, nós temos o indivíduo que naquela localização do A, em vermelho, ele tem o A. Ele pode ser AA, nas duas fitas, ou ele pode ser AC. Um outro indivíduo, nessa localização, pode ter um G. Ele pode ser GG, tendo o mesmo G na mesma fita, ou GT, ou TT. Então, o polimorfismo de uma única base. Aqui observamos um quadro saído do computador, do analisador, com os SNPs. Observem que, em rosa, no loco 918, temos um alelo T. Essa pessoa é TT nessa localização. A seguida, vem uma do 136 que só tem um A. Então, ela é AA, TT, AA. Depois, em azul, GA. Depois, em rosa, CT. Depois, em azul, AA. Observe, então, que essas modificações de uma única base permite a análise da investigação de paternidade, especialmente de material degradado, muito pequeno, e porque nós estamos observando simplesmente uma única base que muda. Então, para um perfil de SNPs, nós temos que usar muitos locos de SNPs para ter um resultado confiável.